Em seguida, agora no Premiere, podemos explorar alguns efeitos. Então aqui basta clicar na barra Effects e temos alguns efeitos. Temos alguns efeitos de áudio, transições de áudio, efeitos de vídeo e transições de vídeo. Vamos trabalhar um pouco as transições de vídeo e o que é que elas fazem. Como o próprio nome indica, estes efeitos são uma transição entre dois clipes, ou seja, como é que um clipe de vídeo passa para outro. Podemos ver que aqui é uma transição simples, sem aparente mudança, apenas um corte. Eu vou, por exemplo, escolher aqui o Dissolve. Eu vou escolher, por exemplo, o Cross Dissolve e basta-me arrastar e colocá-lo entre os dois clipes. Eu vou largá-lo e podem ver que o efeito foi aqui adicionado. Eu vou só pressionar Ctrl Z e vou ampliar aqui um pouco a imagem. E vocês podem ampliar aqui nesta barra em baixo. E vou então adicionar o Cross Dissolve para vocês identificarem como ele se sobrepõe nos dois clipes. Eu quando largo, tenho então este resultado. Podem ver que o que aconteceu? Uma imagem sobreposta à outra e passou gradualmente. Então, a partir do momento em que eu adiciono o Cross Dissolve, mais uma vez eu tenho a barra vermelha que necessita de um render, mas eu não o vou fazer até ter o efeito, ou melhor, a transição finalizada. Eu vou apenas estender um pouco mais. Eu posso selecionar a transição, convém ter esta ferramenta ativa, e posso aumentar a sua duração. Reparem que agora o traçado vermelho aumentou e a transição ficou mais lenta. Então, vamos avançar para a próxima transição. E nota que estamos a colocar transições aleatoriamente. E este tipo de transições devem ser usadas com muito cuidado. Regra geral, nunca funciona muito bem. Quanto mais transições tiver, um vídeo normalmente pior é o seu resultado. Eu vou então arrastar outra transição, dito to black, e esta é algo diferente. Então, o que é que acontece aqui? Aqui é criado uma espécie de fade out, ou fade para negro. Podem ver, eu vou pressionar o play e podem ver o que é que aconteceu. Vamos então avançar para a transição seguinte e neste caso vamos usar transições de outra pasta. Vamos usar por exemplo Special Effects, vamos usar por exemplo Displays. Vamos arrastar. Neste caso vamos ver o que é que acontece. Neste caso a transição é algo suave. Eu vou carregar então duas vezes aqui no Displays e vai abrir aqui ao lado do monitor do Auxílio Effect Controls, que é onde nós vamos controlar o efeito. E temos então as possibilidades que nós podemos fazer para o efeito, ou seja, podemos fazer aqui algumas alterações. Podem ver neste caso como a imagem se encontra bastante desfocada, este efeito não resulta tão bem quanto se calhar resultaria com outra imagem. Eu vou então retirar este efeito e para retirar basta selecionar e pressionar Delete e vou adicionar então outra transição, Texturize. Vamos ver o que é que esta transição faz. Podem ver que através da textura tenta-se sobrepor. Mais uma vez aqui podemos verificar que não resulta muito bem e vamos eliminar também este efeito. Vamos agora então arrastar a 3D e vamos ver como é que funciona essa. Temos que ver que mais uma vez também não resultou muito bem. Vamos voltar a eliminar o efeito. Temos mais alguns tipos de efeitos. Vamos usar por exemplo o Cross Stretch e vamos ver o seu resultado. Vamos ver agora quase que uma imagem é empurrada pela outra. Então agora que adicionamos algumas transições e começa a ser mais ou menos claro como é que isto funciona, vamos trabalhar um pouco outros aspectos. Vamos trabalhar, por exemplo, alguns efeitos de cor e de intensidade luminosa. Vamos então passar para Video Effects
E temos desde logo alguns bastante simples no ajuste, em que temos alguns desde logo automáticos. Por exemplo, ajustar os níveis automáticos, ajustar o contraste ou autocolor. Normalmente estes efeitos não funcionam muito bem, principalmente quando há algumas mudanças, quer em termos de luz, quer em termos de movimentação da câmera, porque este efeito não é constante. Este efeito é conforme o frame em que está, ou seja, pode haver, ao movimentar a câmera, pode haver grandes alterações a nível de cor. Vamos então muito simplesmente arrastar levels ou os níveis e temos então aqui tudo que se encontra possível modificar para os níveis. Temos também aqui esta ferramenta, o Setup, em que nos vai indicar aqui os níveis e podemos fazer aqui as alterações, um pouco como no Photoshop. Podem ver aqui, podem ver que grande parte da imagem aqui no histograma se encontra nos shadows. Podem ver aqui as alterações. Podemos também arrastar os midtones para fazer as alterações, ou podemos ajustar também os highlights. Eu neste caso vou pressionar cancelar, não vou usar levels. Temos mais alguns efeitos aqui no ajuste em que nem sempre são os mais indicados. E vamos então passar para Color Correction, que é onde podemos corrigir alguns pormenores a nível de cor. Temos também o controle da imagem, onde podemos fazer também algumas correções. Temos mais uma vez também Color Balance, é bastante importante. Eu tenho aqui mais alguns plugins instalados que possivelmente vocês não terão. Vamos então continuar no Color Correction. E dentro do Color Correction temos desde logo a possibilidade de ajustar o brilho e o contraste, em que vou apenas arrastar e muito simplesmente podemos aumentar o contraste para obtermos uma imagem contrastada e aumentar o brilho ou reduzir esse brilho. Vou desativar mais uma vez este efeito, ou neste caso até vou selecionar e pressionar o Delete, e os níveis também, pressionar o Delete, e vou agora selecionar Luma Curve e vou arrastar este efeito. E aqui dentro do Luma Curve temos um pouco como de software, por exemplo o Photoshop, temos a possibilidade de controlar as curvas, melhor a curva, de acordo com o melhor resultado. Por exemplo, se elevarmos aqui a parte de cima, a imagem vai ser alterada mais nos highlights ou nos pontos altos de luz ou nos brilhos. Podem ver aqui, por exemplo, nesta zona do vaso e aqui locais onde está tudo muito mais branco, em que sofrem grandes alterações. Vamos então começar a reduzir, a voltar os meios tons para o normal e podemos ver que agora está um pouco mais equilibrado. Vamos apenas agora só subir as sombras também. Podem ver que eu agora, ao empurrar aqui a curva, tudo que se encontra mais na zona escura começa a ganhar mais luz. E vou então agora reduzir também os meios tons. Vou continuar com os meus ajustes. Vou calibrar um pouco para não ter uma imagem tão artificial. Podem ver que agora com uma alteração ligeira a imagem ganhou um pouco mais de vida. Isto, claro, muito rapidamente, isto seria necessário mais ajustes. E em seguida podemos também utilizar RGB Curves. Ao adicionar, temos novamente o mesmo menu com a diferença de que podemos alterar cada cor individualmente. Por exemplo, vamos supor que eu nas partes mais claras ou nos highlights quero realçar os azuis. Então basta pura e simplesmente levantar os azuis nas partes claras e baixá-lo nas partes mais escuras. Vou realçar ainda um pouco mais, neste caso para perceber. Temos uma imagem um pouco mais azulada. Eu vou fazer agora, por
sempre o contrário. Vou realçar os verdes, as partes mais escuras, e vou baixá-lo nas partes mais claras. Vou reduzir um pouco mais para não ter tanta intensidade. Podem verificar agora. Vou reduzir também. Podem verificar agora que tenho uma imagem ligeiramente azulada e avermelhada, porque o vermelho ainda se encontra normal nos pontos altos e uma imagem muito esverdeada nos pontos mais baixos ou nos shadows. Ora então, vamos desligar estes dois ajustes, penso que já deu para ter uma ideia de como funcionam. Vamos retirar então o zoom. E vamos também retirar as transições. Penso que já deu para ter uma ideia. Em seguida, vamos avançar para a conclusão, ou seja, como trabalhar também o som e como exportar corretamente.